balísticos, né? Colete à prova de bala, que já tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e parece que no Pará já abriu licitação para isso. E além disso, fornecimento de cursos, tais como defesa pessoal, instrução aos oficiais de justiça, aquele lá de Roraima que estão fazendo para evasão, parece que é anti-sequestro, alguma coisa assim, pedimos isso. E a notícia boa, e a gente tem expectativa boa nesse sentido, a gente não sabe porque é muito jurídico, mas é que a gente vai ter um pedido definido, que a própria conselheira falou que intimou todos os tribunais, inclusive o Tribunal de Justiça aqui da Bahia, para que eles apresentem um relatório de o que eles têm feito para a segurança dos oficiais de justiça. Bahia já respondeu, então, não, aqui não tem problema, aqui todo mundo tem a polícia, né? A maior parte das respostas foi essa. Né? Não, eles têm o uso do 190, eles solicitam na hora e a polícia aparece, né? Então, aí a gente está contestando cada argumento que está sendo usado sobre isso. Inclusive no Mato Grosso, quem que é do Mato Grosso? É do Sul, né? No Mato Grosso, eles tiveram a audácia de responder que não teve nenhum caso de agressão registrado. Aí eu coloquei no Google, achei 3, né? E a gente colocou lá. No Distrito Federal eles falaram isso também. Em Minas, eles falaram que a gente nunca procurou o tribunal para falar sobre a segurança dos oficiais, e a gente tem até audiência pública na Assembleia Legislativa, enfim, o pessoal não está tendo argumento. Eu acho que foi não sei se foi no Maranhão ou foi no Acre, se não me engano, que fala, nós infelizmente não temos nenhum, como se diz, nenhum ato normativo falando sobre a segurança dos oficiais. Então isso daí, eu acredito que a gente vai conseguir alguma coisa boa futuramente. A segunda coisa, que vocês estão inclusive falando muito aqui, e que eu gostaria que vocês acompanhassem o site da FOGEBRA nesse sentido, é sobre as diligências. E vocês vão ser beneficiados nesse sentido. A gente solicitou ao CNJ a elaboração de uma nota técnica tendo em vista a resolução 153 do CNJ. Todos conhecem, que fala que a indenização deve ser justa, correta e antecipada. Assim como Minas, Bahia e outros também estão pensando só na antecipada, mas não estão pensando na indenização justa e correta. E nós estamos argumentando o quê? Aqui nem antecipada Minas também não, pode ficar tranquilo, mas lá eles estão argumentando com só antecipar o que já tem. Aí tá, nós estamos argumentando o seguinte, como a própria palavra diz, né, indenização, para existir indenização, deve se ocorrer um dano, certo? Esse dano é o quê? Que os oficiais de justiça são forçados a se locomoverem com seus veículos próprios, adquirirem o veículo, adquirirem a CNH. Inclusive, quando eu passei, não tinha nada falando no edital que eu tinha que ter uma carteira, tinha que dirigir a serviço no tribunal, e usando meu próprio patrimônio. E aí, o que eu fiz? Eu tive que adquirir depois, comprar moto e tal. E por que a gente tem que fazer isso? O transporte público, ele é ineficiente, ele é ineficaz, porque ele não leva em todos os locais as diligências. Principalmente se você trabalha em aglomerados, né, comunidades, né, favelas. Não tem como você ir com o transporte público. Pior ainda é no interior de cada estado, que tem município que não tem nem transporte público. Então você é obrigado a colocar e deixar à disposição o seu patrimônio. Só que os tribunais não analisam que você tem que adquirir, tem a manutenção do veículo, tem o que você pagou para a autoescola, o que você tem que fazer para a questão de seguro e taxas, né, tributos afins. Então a gente solicitou que o CNJ colocasse a interpretação dele do que seria uma indenização justa, estabelecendo os parâmetros mínimos, que é o quê? A forma desse pensamento que nós colocamos lá. Falou, olha, temos pesquisas, indicadores que mostram que as indenizações, um carro custa tanto, e que na maior parte dos tribunais não é suficiente para indenizar. E como o CNJ surgiu para fazer um regramento em âmbito nacional, a gente solicitou que ele colocasse dessa forma. Aí a gente tem expectativa, a gente sabe, né? Eu não posso prometer nada, mas a conselheira acolheu a nota técnica, intimando todos os tribunais, inclusive o TJ da Bahia, que eu já sei mais ou menos o que ele vai responder, mas a gente está preparado para
contradizê-lo. Em 30 dias, e depois parece que prorrogou um pouquinho o prazo, que o CNJ faz isso direto, para que todos os tribunais informem quais são as medidas que estão sendo adotadas por cada tribunal após a elaboração da resolução 153. Então, já que intimou inclusive o TJ Bahia, nós vamos aguardar para saber o que vai fazer e tentar ajudar o CNJ a estabelecer um parâmetro nacional, né? Não que todos os estados tenham que ganhar igual, a gente não está pedindo isonomia, é diferente, a gente respeita cada característica, cada entidade, cada categoria teve a sua conquista, mas tem que ter um mínimo, porque a gente sabe qual é o mínimo para adquirir um carro e a despesa com locomoção. A terceiração, o terceiro pedido que nós fizemos foi um pedido de revisão de enunciado de súmula vinculante de 33 de 2014. O Wander vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas a questão do CNJ, do Congresso Nacional, é sobre a aposentadoria especial. Vários estados, inclusive Minas Gerais, o pessoal do Citraeng, o Web já foi representante lá, dos oficiais federais, conseguiram a decisão favorável pelos mandatos de injunções, dos inúmeros mandatos de injunções que estão lá no Supremo, pela aposentadoria especial. Aqui na Bahia ainda não houve, né? Se não me engano, ou teve aqui? Já teve? Aqui na Bahia, a aposentadoria especial? Não? Então. Minas também não teve, mas eu acho que mais de 3 entidades já conseguiram, falando que o oficial de justiça, até pela instrução normativa, é uma atividade de risco, né? Inclusive vários estados têm o adicional de risco de vida, ou periculosidade, e aí tiveram deferimento. Mas aí que entra uma coisa que tem na justiça brasileira que a gente tem que ficar esperto: a política. Inclusive lá em Minas, a conselheira Carmen Lúcia já tem mais de 2 ou 3 anos que ela está para julgar o nosso MI. E a maior parte dos MIs que foram ajuizados no Supremo, a petição é muito similar. Então a gente fica vendo esse jogo político que tem para alguns estados, eles estão definindo, para outros não. E agora, ainda para dar uma fugida, eles fizeram uma súmula vinculante. Só que eles colocaram lá, não foi um inciso, vou terminar aqui rapidinho então, não foi um inciso para atividade de risco que tem na Constituição, salvo engano, o inciso 2º, depois vocês olham no site, do artigo, acho que 40. Artigo 40. Artigo 40, inciso 3º do parágrafo 4º. Não, parágrafo 4º. Inciso 3º. Seria o nosso atividade de risco. Não, o 2. É o nosso. O 2 é o nosso. O 3 é o pessoal que faz atividade que põe risco à saúde, condições precárias, insalubres, enfim. Aí, esses eram essa súmula para fugir. E a gente achou que seria beneficiado. Com base nisso, o que a gente correu atrás? Fizemos um pedido de revisão de enunciado de súmula vinculante que está lá no Supremo. Só que lá, diferente do CNJ, as coisas demoram mais. Mas vamos ver, talvez até com pressão, a categoria reivindicando isso lá e até outros servidores colocando como terceiro interessado, a gente consiga algo. A quarta ação que a gente fez, que é interessante, apesar de que na Bahia já está legislado, é o pedido de repristinação da resolução 48 do CNJ, tendo em vista os estados do Rio Grande do Sul, de Minas, São Paulo, Maranhão e outros estados que isso possa ocorrer, que é o que? A resolução 48 tinha sido revogada, não sei se vocês lembram, e foi inclusive a resolução 48 que ajudou a Bahia no sentido de se instituir o nível superior. Só que, para não ter aquele caso que se repetiu lá em Minas, de revogar o nível superior, que todos os estados correm risco, a gente pediu a repristinação, tendo em base um paradigma, que foi da resolução 58, a qual fala que, com base na 48, o cargo de escrivão deve ser composto por profissionais bacharéis em direito. Se usou como paradigma, como modelo, a resolução 48, e essa foi revogada, como é que ela está ainda no mundo jurídico, a resolução 58? Ou ela se revoga ela também, ou então reedita uma resolução, né? Ou então tem um efeito de repristinação, de forma expressa. Vocês podem acompanhar depois essa ação no site da FOGERA, por isso que é interessante a leitura, nesse sentido.
E a última ação que a gente fez por enquanto, que tem várias, inclusive em favor dos oficiais aqui da Bahia, foi a implementação do processo judicial eletrônico para as atividades desempenhadas por oficiais de justiça e que vai ajudar muito o povo baiano. Por quê? Eles estão falando do sistema de informatização do PJE, mas só para a secretaria. Aí quando chegou, igual eu vi uma das propostas que o Tribunal de Minas levou ao CNJ, ó como é que piorou. Porque hoje, pelo menos lá tem a central, aqui a central ainda nem funciona, eu fiquei sabendo. Mas lá o pessoal faz a triagem, manda para a secretaria. Aí, para piorar essa triagem, para burocratizar mais, eles estão pegando o mandado cumprido pelo oficial de justiça, escaneando, para depois subir como processo judicial eletrônico. Então piorou mais ainda. Então o que a gente pediu? Nós pedimos um parâmetro nacional, com base em 2 modelos que estão funcionando perfeitamente. Um não chega a tanto, mas o outro está excelente. É dos Tribunais de Justiça de Sergipe e de São Paulo. Em São Paulo tem-se hoje o Web Connect. O oficial recebe uma senha para acessar o sistema na intranet, recebe mandado por ali. Né? E além do Web Connect, tem a política que o presidente de São Paulo quis do home office, que é o quê? Você trabalhar em casa. Então a gente já trabalha em casa, na rua, em tudo que é lugar, mas você não precisaria mais ir aos fóruns, né? Bater ponto, assinar, nem nada. Você recebe em casa e o que a gente está pleiteando é igual no Sergipe e já funciona também em alguns tribunais do trabalho, do Tribunal Federal e alguns tribunais já estão implementando também nesse sentido. Que é o que? Os oficiais de Sergipe recebem um tablet, né? E aí recebe também impressora em casa, para ele imprimir e dar uma contrafé. Ele pega as iniciais que estão, vai de vez em quando ao fórum para pegar das semanas iniciais para citações, e o resto ele pega essa senha, tem esse tablet, vem o mandado, ele compra o mandado, você fala, mas aí a diligência que tem algum problema? Aí tem um negócio, tem um campo que é de observação. Então você citou, você deixou de citar porque não localizou o número, a pessoa está em local externo não sabido, tem uma certidão padrão. Isso evita os garranchos que muito oficial tem na letra, aquelas certidões ilegíveis. E aí você tem uma certidão padrão. Se ocorrer algum problema, alguma alteração, o que você faz? Você preenche o campo de observação, coloca em salvar, a certidão automaticamente já vai para o processo, evita a morosidade, inclusive o trabalho que a gente tem para certificar. Que você chega lá, às vezes você fica 20 dias para certificar um mandado, porque tem tanto mandado, aí você vai juntando, né? Aí vira aquele mandado fantasma. Tem 2 meses que você está ali, você não certificou porque vai ser difícil, né? Ali você vai cumprir o mandado automático. Então vai o que? Desburocratizar, vai cumprir o princípio da eficiência, a política de valorização da primeira instância e vai facilitar demais para que o oficial de justiça cumpra bem o seu dever. E detalhe, a doutora Eliana Camon falou que no processo eletrônico vai acabar a função do oficial de justiça, a gente vai criar uma outra função, mas não vai não, porque a fé pública não acaba, até porque vai ter uma transição, sei lá, de 40 anos para atingir zona rural, para atingir favela, não é dessa forma que eles estão imaginando. Então a fé pública seria, nesse caso, insubstituível um processo judicial eletrônico, nessa ótica que a gente tem. Gente, desculpa eu me delongar, eu quis falar das ações que a gente tem, esse é só o início. A gente agora está dando uma nova estrutura para a Fogebra, agora acabou o sistema presidencialista e hoje já está tendo uma guinada e vai ajudar ainda muito mais a categoria do oficial de justiça. Muito obrigado pela paciência, viu, gente? E sucesso a todos nós. Agora para a Argentina Dias, para falar sobre a PEC. Não. Permissão dos colegas para falar aqui. Eu faço parte daquele time que tem um parafusinho de joelho que às vezes atrapalha. Nós viemos ouvir uma verdade hoje, né? Porque eu já ouvi algumas besteiras aqui hoje também. Muita coisa muito boa, mas estou vendo que realmente nós não podemos falar só para os oficiais de justiça.
infelizmente, com todo respeito pela ausência de suas excelências, os senhores magistrados, eu estou lendo aqui uma resposta do TJ Bahia ao CNJ. Em nenhum momento se poderá ventilar outro parâmetro de indenização que não o transporte urbano, posto que a utilização do transporte pessoal será a opção do servidor. Não podendo o tribunal responsabilizar-se pela manutenção, reparação ou reposição de peças de veículos particulares no pagamento de estacionamento, entre outras. Nunca vi tanta besteira. Colegas, a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Acho que primeiro nós temos de conhecer a verdade. A verdade sobre o poder judiciário que nem os magistrados conhecem, ou pelo menos não demonstram. Ouvi hoje dizer que nós somos os braços e as pernas do juiz. Quem disse isso? Uma ministra, com todo respeito pela ausência, ela estava ao meu lado. Eu gostaria de dar essa resposta à sua excelência. Eu nunca fui e nem serei, nem você, braço e perna do juiz. Eu sou auxiliar do juiz. A verdade é tão importante de ser conhecida, mas tão difícil de ser vivida, que até nós esquecemos dela em relação ao nosso cargo. E às vezes nos preocupamos em conhecer quem de fato somos e o que de fato representamos e o que é o nosso cargo. Vamos aprender um pouquinho mais? Eu não sou gato mestre, não. Mas, poxa, meus 68 anos de idade me ensinou muita coisa. A vida sindical eu comecei, lamento o Edivaldo ter se afastado, mas se alguém chegar ao sul do Pará e for à Serra Pelada, ao garimpo, lá no sindicato dos garimpeiros de Serra Pelada, e ver a criação, ver quem presidiu a ata de criação fui eu. Está lá, fui o primeiro presidente da AGASP, Associação dos Garimpeiros de Serra Pelada, do sul do Pará, que se converteu em sindicato. Eu venho no sindicalismo há algum tempo. Companheiros, primeiro eu quero saudar os colegas, agradecer a vocês pela bondade de nos ouvir, de nos receber, a bondade do Itaílson da Aljus Bahia, de nos permitir fazer esse evento, nessa parceria, dizer que esse certificado, toda vez que a FOGEBRA participa, ela tem de levar a lista dos participantes, porque os tribunais, quando vão validar os pontos desse certificado, eles nos consultam para saber se de fato a pessoa participou. Então, ao receber o certificado, por favor, vamos assinar uma lista, e essa lista nós precisamos levar para registrar na FOGEBRA, porque os tribunais cobram depois. Estou muito feliz de estar aqui ao lado do ministro presidente da Federação dos Oficiais de Justiça Federais, meu amigo particular, meu irmão de Facebook. Que bom. Meu mais colega, Adriano, aqui lá do Piauí, onde nós visitamos, tivemos a oportunidade de fazer também seminário também. Eu ouvi falar, Edivaldo chegando aí. Edivaldo, eu quero saber onde foi que você encontrou a costureira, hein? Porque a nossa camisa é igual. De tal modo amo a verdade que para proclamá-la eu não posso temer desafio. É isso que nós temos que ter na mente. Porque o nosso trabalho só é a verdade. Até 1970, haviam poucos magistrados dos estados brasileiros. Ministério Público também. Lá no meu estado, Minas Gerais, que eu sou mineiro, estou capixaba há 40 anos, os promotores precisavam advogar, porque ganhavam tão mal. Defensoria Pública, pelo Brasil afora, praticamente não existia.
E eu estou aqui como oficial de justiça ainda na ativa. Eu já contribuo com o governo 46 anos. Mas o danado do governo fez uma sacanagem tão grande comigo que eu quero lutar para ver se muda. Quando eu entrei para o cargo de oficial de justiça, em 1993, os rendimentos do oficial de justiça do Espírito Santo correspondiam a 36 salários mínimos. Aí foi baixando. Não posso reclamar não, o Espírito Santo está muito bem. O oficial de justiça em final de carreira se aposenta hoje com uns 25 mil reais. Podem reclamar. E para mim estaria muito bom também, porque graças a Deus eu tive outras oportunidades na vida, eu poderia estar realmente rodando o mundo passeando. Mas gente, eu sou oficial de justiça. E nós somos mais de 30 mil espalhados no Brasil. E a nossa realidade é a mesma. Se não tiver alguém disposto a rodar e dizer a verdade para esse povo, a gente vai continuar de peso na mão dos tribunais do Brasil. Já acabou isso aí, esse tempo de peso na mão. E foi pensando isso que a FOGEBRA pensou a PEC, porque muitos procedimentos estão em andamento, sim. Muitas mudanças no Congresso Nacional também. Mas o que resolve o nosso problema mesmo é a PEC. É inserir lá na Constituição atribuições, né? Cargos essenciais à justiça, ao lado da Defensoria Pública, ao lado do advogado, do Ministério Público. Isso não implica totalmente em criar um órgão separado, igual foi dito hoje. Podemos permanecer dentro dos tribunais. Todos os tribunais não têm corregedoria de justiça? Eu acho que o nosso caso, o departamento de execuções judiciais, para mim, é muito mais importante do que uma corregedoria de justiça. Você não viu falando aqui que até a presidência do tribunal devia passar para administradores? Verdade, porque aquilo ali são questões internas. Naquela época, eram tão poucos advogados. Quando eu me formei em 79, eu advoguei com muitos rábulas. Sobral Pinto foi o mais conhecido deles, né? E talvez um dos maiores advogados do Brasil, ao lado de Rui Barbosa. E aprendi muito com os rábulas. Participei de muitos juntos junto com eles. E desde aquela época, eu já conheci o oficial de justiça nos tribunais como o cidadão que tinha de ter astúcia, tinha de ter coragem, disposição para tudo, que fosse bom cavaleiro